Olá, começa agora mais uma entrevista especial com os senadores eleitos em outubro de 2010. O nosso convidado para este programa é o senador pelo PT do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral. Ele nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 1955. É engenheiro eletricista, já foi diretor da Eletrosul e da Petrobras, secretário executivo e ministro das Minas e Energia. Foi ainda secretário de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso do Sul. Em outubro, Delcídio do Amaral Gomes foi eleito com mais de 820 mil votos. É o seu segundo mandato. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria agradeço, pedir para o senhor abrir esse nosso programa falando sobre sua história de vida, sobre sua infância, sobre os primeiros momentos da sua trajetória profissional. Bom, eu sou corumbaense, como você disse, né? Orgulho de ser sul-mato-grossense, pantaneiro, toda a minha família da cidade de Corumbá, meus pais, meus tios, meus avós. E eu comecei minha vida em Corumbá, estudei lá até os 10 anos, e depois meu pai, que é engenheiro, né, foi engenheiro, e estudou em São Paulo também, meu pai assumiu uma missão importante numa multinacional, na General Electric, e evidentemente minha mãe foi acompanhando e eu também. E aí eu estudei ginásio científico em São Paulo, fiz engenharia em São Paulo, sou engenheiro eletricista, então vivi parte da minha infância no meu estado, Mato Grosso do Sul, na minha cidade de Corumbá, em São Paulo. E minha família também é uma família de pecuaristas, que tem uma história que se mistura com a história da nossa cidade, da minha querida Corumbá. Então eu sempre dividi minha infância entre São Paulo e a minha cidade de Corumbá, que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá. E como é que essas duas experiências, uma de menino pantaneiro, como o senhor colocou, e a outra de uma formação no maior centro urbano do país, como é que essas duas formações marcaram sua trajetória, sua visão de mundo? Eu acho que uma formação que a minha formação efetiva, é de alguém que viveu num dos biomas mais importantes do planeta, que é o bioma pantaneiro, que ainda muita gente desconhece, né? E todo mundo se preocupa muito com a Amazônia, mas esquece do bioma do Pantanal, que é um dos biomas mais extraordinários do ponto de vista de fauna e de flora. Então, essa convivência com a natureza, essa convivência principalmente com a bovinocultura, com a criação de gado, essa convivência direta com aquele estilo de vida e aquele modo de viver a vida do pantaneiro com a aglomeração urbana, com a modernidade, com o desenvolvimento tecnológico, com a agitação de São Paulo. Então eu acho que isso me mesclou, isso me deu, mais do que nunca, eu cresci antenado na modernidade, na tecnologia, na engenharia, mas compromissado com o Pantanal, compromissado com sustentabilidade, compromissado com aquilo que Deus deu ao nosso estado, que é uma das maiores riquezas do nosso país, que é a nossa região, uma região rica e uma região que ainda vai ter uma importância crucial para o futuro do Brasil. Senador, antes dos 30 anos, o senhor já era engenheiro-chefe da construção de uma das grandes usinas hidrelétricas do país. Aos 28 anos estava aí liderando alguns milhares de funcionários. Como é que aconteceu essa sua trajetória tão executiva? De alguma forma, depois o senhor foi para fora do país também, lidando com grandes projetos, com grandes empresas. O senhor podia falar sobre isso? Bom, eu sempre fui ousado. Eu, quando estudei, eu nunca sosseguei. Eu já estudando, eu já estagiava em empresas, eu já via muitas coisas, já tinha uma noção clara para onde é que eu iria. Eu ia ser engenheiro, como meu pai foi. Mas ali já tinha uma noção clara de que depois de engenheiro ia ser político? Não, nunca pensei nisso, nunca jamais imaginei.
Mas me preparei para ser engenheiro, acho que fui um bom engenheiro, porque eu me formei rapidamente, saí do conforto de São Paulo para arriscar minha vida, quer dizer, trabalhando. Meu primeiro trabalho foi lá na Chesf, em Paulo Afonso IV, na usina, o complexo de Paulo Afonso IV, das hidrelétricas. Depois eu fui para o interior de Pernambuco, para Garanhuns, para montar uma subestação de Angelim, que foi a primeira subestação de 500 mil volts, de 500 kV da região Nordeste. Depois fui para Recife. De lá eu fui para o Pará. Primeiro passei por Vila do Conde, que fica a 80 quilômetros. Naquela época não tinha ponte, você tinha que ir de barco, né? Você saía de Belém e ia de barco para Vila do Conde. Montamos lá uma grande subestação. Depois eu fui para Marabá, que é o interior do Pará, também para montar uma subestação e linhas de transmissão, quando aí assumi Tucuruí. Cheguei lá jovem, no meio de gente barrageira, sempre foi muito tradicional, a maioria deles já tinham passado por muitas usinas, e eu era novo, mas consegui montar um time todo da região, porque os barrageiros normalmente eles são de outros estados do Brasil que têm tradição em hidroeletricidade, e ali nós começamos a semente de Tucuruí, que hoje é um orgulho de todos nós, uma usina de 8.000 megawatts, do ponto de vista de usina brasileira, a maior usina do país, porque Itaipu é binacional. E ali eu comecei uma grande carreira, que me levou depois à diretoria da Eletronorte, né? Depois a diretoria da Eletrosul. Depois eu saí do setor elétrico, eu fui para a Shell, morei fora do país. A Shell me deu essa visão de mundo, porque a Shell opera em todos os continentes. Então, eu tive uma experiência muito rica nesse período que passei. E depois fui ministro de Minas e Energia, novo ainda, pois é, com o como presidente é que isso Itamar Franco. Como é que o senhor volta e percebe essa penetração no universo político? Porque como eu fui de empresas do setor elétrico, eu sempre tive muita convivência com lideranças políticas, até pelo papel que as estatais, especialmente de eletricidade, têm nos estados e nas regiões. E nessa época, eu primeiro fui secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e depois fui ministro de Minas e Energia no final do governo do presidente Itamar Franco, que hoje, outra coincidência, boa coincidência, nós somos companheiros aqui no Senado Federal. Depois saí, fui para a diretoria da Petrobras e secretário de Infraestrutura. Quando aí, naquela época, o ex-ministro Zé Dirceu era presidente do PT. E ele me convidou, o PT já naquela época vislumbrava que o PT tinha que ampliar para ganhar a eleição. Precisava trazer gente com outro perfil também para compor os quadros do PT. E aí eu estava meio na dúvida, eu nunca imaginei que podia ser político. Minha família, a não ser uma passagem muito curta de um dos tios meus pela política no Estado, minha família não tem tradição política. E recebeu bem a ideia de que o senhor ia entrar para a política? Não, receberam mal, porque eles não imaginavam. Eu sempre fui um executivo de empresas, eles sempre criticaram muito essa minha decisão, porque eu tomei uma decisão quase que depois de uma conversa com o presidente Lula, em São Paulo. E eu resolvi abandonar minha carreira de executivo, era da Petrobras, e fui ser secretário de Infraestrutura do Zeca, quando o Zeca era governador de Mato Grosso do Sul. E me lancei candidato ao Senado. Era uma zebra absoluta, disputando uma eleição com gente com tradição na política, que já tinha sido senador, governador. E aí a zebra cruzou o disco final. Eu ganhei as eleições em 2002, É evidente, fui muito ajudado pelo PT, pelo meu partido, pelos partidos aliados, pelo Zeca também, pelo próprio Lula, porque vinha uma onda naquela época. E agora fui candidato de novo, tive a maior votação da história, quase 828 mil votos, a maior votação da história do Estado, tive mais votos que o governador eleito também. Então eu acho que eu consegui construir uma carreira de executivo, agora de político, e um político que as pessoas
do meu estado, a gente do nosso estado, entende as minhas propostas. Eu ando pelo estado, caminho, trabalho duramente, assumo compromisso, presto contas e assim eu espero continuar aqui no Senado Federal fazendo tudo isso. Senador, nós vamos dar um pequeno intervalo. Neste programa nós estamos conhecendo um pouco da trajetória do senador eleito pelo PT do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral. Até já.